Se você tá aqui, é porque provavelmente você quer curar a sua relação com o masculino. E primeiro eu quero te parabenizar por isso, porque não é um posicionamento fácil. É realmente muito duro a gente olhar para nós mesmas e falar: eu não respeito os homens, eu não confio nos homens, eu cresci ouvindo que os homens traíam, eu cresci ouvindo que aquele sexo, aquele gênero, aquilo ali, pra mim, não, porque o fato de ser homem já despertava um red flag, mas os homens da minha história só cometeram, foram errôneos, cometeram erros, batiam nas mulheres da família, enganavam, traíam e por aí vai. Um dia eu levantei, me posicionei e vi que a forma que eu me relacionava com os homens não estava certa. Que o pedestal que eu tinha em relação aos homens não estava certo. E que eu precisava tomar um posicionamento diante disso, ou senão os meus relacionamentos iam ser todos fracassados da minha adolescência até a minha vida adulta. E que continuar com essas crenças limitantes sobre os homens não me levava a lugar nenhum. E muitas dessas crenças que nós mulheres temos é sobre o nosso primeiro homem, o homem da nossa vida, que começa no nosso pai. E como é que você vê o seu pai? Eu gosto muito dessa pergunta, de fazer essa pergunta para as minhas seguidoras. Como é que vocês veem os homens? E primeiro, como é que você vê o homem que te colocou nesse mundo, tecnicamente? Como é que você vê o seu pai? Sabia que você tem um pai? E hoje em dia virou moda dizer: ah, mas eu não tenho pai. Ah, mas que pai? E eu sei que muitas das vezes eu e você, a gente dá aquela risadinha. Mas vamos parar pra pensar. A ausência paterna, eu quero que você sinta no seu coração agora o que a ausência paterna fez em você. E que talvez essa ausência paterna fez com que você se torne uma mulher que sente raiva dos homens, porque muitas mulheres vivem nessa prisão de compensação, então elas acham que os homens devem alguma coisa pra elas por causa de muita dor acumulada ancestral da avó, da bisa, da tatara. Então elas pensam que os homens devem porque eles falharam. Então você vai pra um relacionamento às vezes, mas você vai com uma conta. E você mostra pro homem que você tá se relacionando. Então, isso aqui foi o que meu pai não me deu. Isso aqui foi o que meu avô não deu pra minha avó. Isso aqui foi o que meu bisavô não deu pra minha bisa. Então, você vai ter que me compensar e me dar tudo o que eles não puderam me dar. Porque eles são homens terríveis, porque homem é terrível, porque homem é tudo igual. E você fica no pedestal, achando que você é bambam, que os homens não prestam, ou quando você não compete com eles, né? Então, eu vou competir, eu vou conseguir. E por muitas vezes você não teve esse masculino na sua vida, essa proteção masculina, essa importância masculina, então você pega dentro de um relacionamento o lugar do masculino e deixa o lugar da mulher, o lugar do feminino, que é que eu ensino aqui, desocupado para outra pessoa vir. Então, isso né, já serve para mulheres que têm mais uma faixa etária entre os seus 18, 20 anos, 30, porque acontece muito. Toma o lugar do masculino durante a vida inicial, quando ainda é muito pequena, e muitas coisas acabam acontecendo daí por diante, né? E eu sinto muito, porque eu sei o que é sentir essa raiva, pensar que eles são todos iguais, odiar, porque, na verdade, a raiva é o embrulho da dor. Então, se você for olhar realmente por trás da raiva, você vai ver que tudo que sua alma, a mensagem da sua alma não é: eu odeio os homens. A mensagem da sua alma é: que falta que eu sinto de você, papai. Você fez uma falta gigante na minha vida. Como eu queria receber teu elogio, como eu queria receber tua proteção. Então você não tá falando geralmente, generalizando os homens. Você tá falando sobre aquele homem ali que não te deu tecnicamente o que você achava que merecia, o que a tua criança interior achava que merecia. Então você vai pro relacionamento com as contas. Então no trabalho é porque ele é homem, ele tem uma conta comigo. Então na faculdade é porque ele é homem, então ele tem uma conta comigo de tudo aquilo que os homens da minha família não podiam dar pras mulheres da minha família. E você vai se relacionar com um fulaninho cheio de exigência, porque o que tem de mulher exigente hoje em dia não é pouco. E eu não estou falando sobre querer muito, nós merecemos muita coisa, mas só depois que pode ser menos. Depois que a gente entende com profundidade a frase pode ser menos, e nos tornamos mulheres humildes de coração, que a gente realmente tá aberta a receber o que as pessoas, o que a vida, o que Deus tem para dar para nós como mulheres, entende? Deixa eu abrir um pouquinho aqui a janela, tá? Enfim, tá escurecendo, né? Sinto muito pela iluminação que não tá muito boa. E
Eu sei o que é crescer com uma ausência paterna, porque eu vivenciei isso, mas eu não fiquei na vítima. O problema é a vítima. Eu não tive, então é isso, uma criança birrenta. Você não pode deixar que uma criança birrenta, que não teve o que ela queria, tome conta da sua vida, direcione a sua vida. Você tem que colocar a pessoa consciente, o eu superior na frente. Se você for um adulto, o adulto na frente. Se você for um adolescente, o eu superior na frente, porque ele que vai administrar a tua vida, não uma criança. Uma criança é uma criança pensa igual uma criança. Então, muitas vezes você viu a sua mãe sofrendo muitas coisas nas mãos dos homens, você entendeu, tá? Ou viu seu pai agredindo a sua mãe, xingando, fazendo muitas coisas. A mensagem da criança é tipo, homens são todos iguais. Então ela coloca o papai na história como vilão. Então o masculino é o vilão. Então todo homem que tenta te proteger, te prover, te cuidar, na verdade, muito provavelmente, se você está desconectado do feminino, você não vai atrair esse tipo de homem. Você provavelmente vai atrair homens indisponíveis e canalhas, porque o masculino ferido, gente, não tem muito. O feminino ferido e o masculino ferido não tem muito a oferecer pro mundo, infelizmente, essa é uma realidade. E o primeiro passo, número 1, é tipo você admitir o como que seu pai fez falta na sua vida e sair desse pedestal que você se relaciona com os homens. Muitas mulheres são casadas há mais de 30 anos, 20 anos, mas ainda não se abriram pro masculino. Porque quando você olhar o inconsciente delas e a crença que elas carregam, ainda não posso confiar nesse homem. Então muitas mulheres se tornam masculinizadas, competitivas e ficam no controle porque elas pensam que elas não podem confiar porque foi muito que elas ouviram. É a mesma coisa em relação ao sentimento. Eu não posso sentir, eu não posso contar pra ninguém e eu tenho que ser forte, dar conta de tudo. O que a gente mais ouviu como mulheres? Não dependa de homem nenhum, né? Foi o que a gente mais ouviu, assim. Eu ouvi muito isso, não dependa de homem nenhum. Durante a minha história, eu tive muitos homens que foram, né, tecnicamente os vilões, que fez eu entender, eu não posso confiar neles, eu não posso confiar porque qualquer hora eles vão dar o bote. E quando eu curei minha relação com meu pai, 2 anos de terapia pra eu curar minha relação com meu pai. Pai, te amo. Amo meu pai incondicionalmente hoje, sou muito parecida com ele, inclusive. 2 anos de terapia, procurar minha relação com meu pai, conseguir liberar o amor incondicional, o perdão, entender que ninguém é perfeito, que nem um homem é perfeito, que nem uma mulher é perfeita. E é isso que as pessoas hoje em dia precisam entender e parar de cobrar dos pais e desumanizá-los. Ou seja, a criança, ela quer tudo no tempo dela, na hora dela, se esquece que o pai é um homem e a mãe é uma mulher. E eles, além de ser pai e mãe, eles são homens e mulheres e têm outros deveres para além de ser pai e ser mãe. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: se você continuar olhando os homens de cima, a vida também sempre vai te olhar de cima. E você não vai conseguir ter o que você quer, você não vai conseguir ter o relacionamento dos sonhos, você não vai conseguir. Porque sua postura ainda é infantil. Você acha que os homens te devem algo, a sua criança interior tá muito ferida. Ela precisa olhar pro papai. Você precisa quebrar essa aliança que você fez com a sua mãe, do tipo, eu não posso confiar em homem. Quebra essa lealdade que você tem com a sua mãe. Porque um dia você viu a sua mãe sofrendo na história dela. Você é uma mulher diferente, você pode construir a sua própria história. E outra, você era uma criança, você não podia interferir nas escolhas da sua mãe. Quem o seu pai agredia? Você ou a sua mãe? Provavelmente ele agredia a sua mãe. Essa dor é da sua mãe. Quem tem que tomar conta disso é a sua mãe, não é você. Porque você era apenas uma criança na época. Você viu o fulano fazendo isso com o ciclano. Você criança, tinha como fazer alguma coisa em relação àquela coisa? Claro que não, você não tinha como fazer. Então, pensa nisso, reflete nisso, veja, sinta no teu coração o que você realmente sente em relação aos homens. Não tenta fugir desse sentimento. Sente ele, porque só depois de senti-lo que você vai admitir, olhar para aquele homem, pro seu pai, mesmo que você não tenha o conhecido, você vai conseguir sentir. Porque você, às vezes, você tem uma raiva muito grande porque você viu seu pai bater na sua mãe e você falou assim, eu nunca vou repetir essa história. E que bom que você nunca repetiu essa história. Mas não culpe a sua mãe, não ache ela omissa ou submissa, não julga os adultos. A criança tende a julgar os adultos. Quando você se torna um adulto, você acaba atingindo um nível de maturidade, não sou uma adulta, sou uma adolescente, mas é o que eu ouço, você acaba atingindo um nível de maturidade, né? Quando você é um adolescente, sua mãe não quer deixar você na festinha, você fica bolado. Mas quando você é mãe, você entende porque sua mãe não queria deixar você na festinha. Então, isso aqui é o osso das mães ao meu redor.
Então, tudo que eu quero que vocês tenham é relacionamentos frutíferos. Então, aprendam a confiar no masculino. Aprendam a deixar o masculino liderar. Porque o masculino, ele não existe hoje em dia na sociedade. Poucas mulheres deixam os homens a existirem. Deixa o homem ser homem. E quando a gente fala essa frase, elas ficam... Elas querem matar a gente. Deixa eles serem homens. Deixa eles carregarem sacola pesada. Deixa o masculino existir. Tudo que o masculino quer fazer é amar o feminino. É ser devota ao feminino. Tá, mas teve muitos homens na minha história que não foram assim. E você vai olhar a lente. Você vai olhar a realidade, a vida com a lente daquilo, da sua dor. Da sua dor de não ter o masculino ali. Vai olhar a vida com uma lente mais próspera. Muda a sua realidade. Porque enquanto você não mudar, nada vai acontecer, nada vai pra frente, entende? Eu tô falando isso porque eu sou amiga de vocês e eu quero o bem de vocês. Então, é isso. Decida hoje curar a sua relação com o masculino. Não se alinhe às mulheres da sua família. Deixe a dor ancestral pra trás, porque é lá que ela tem que ficar. Honre as mulheres, sim. Honre as histórias dela, mas respeite as escolhas dela. Você é você. Você pode atrair um bom homem, você pode viver o relacionamento dos sonhos, mas se você escolher hoje curar a sua relação com o masculino e admitir no fundo do seu coração que você ainda enxerga os homens como fracos, inúteis, escrotos, você precisa primeiro admitir essa verdade para depois curar e realmente viver um relacionamento próspero. E quando for se relacionar, não se coloque no lugar de vítima porque você é uma mulher. Na verdade, não se coloque no lugar de vítima em situação nenhuma. Você não é uma vítima. Vítima não prospera. Vítima não tem bom relacionamento. Vítima não vai pra vida. Não se coloque no lugar de vítima. Se coloque no lugar como heroína da sua história. Você é única responsável por si mesma, por se salvar. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Perdoa a iluminação. E até a próxima.